esquecer a progressão, vamos progredir mais um pouquinho, né? Vamos progredir. Demos uma pausa para aqueles colegas que tiveram uma certa dificuldade, né, na unidade 2, para dar aquela, né, chance de dar aquela recuperada, e voltamos para a nossa progressão geométrica ou aritmética. As duas, né? Então pronto, Depois as duas. da nossa revisão aí, da nossa avaliação de recuperação, né? Tivemos a nossa paródia, né? PA, 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 PG, 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 PA, 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 PG, 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 PG. Depois de Lúcia e Maurício ensinando para você, a gente ainda tem mais um pouquinho das progressões para estudar. Então hoje a gente vai interpolar. O que seria isso? Será que eles imaginam? Mudar de polo? É isso? Polo Sul, Polo Norte, geografia? Não. Ela é do Sul. Interpolar é o Inter mais friozinho? É quase é meu time, ó, internacional. Então agora a gente vai ver mais um pouquinho, né? Mas não é novidade, tá? A gente só vai fazer um detalhezinho ali, vai trabalhar com a razão, vai trabalhar com o primeiro termo, com o último termo, ou seja, o A1, o AN, né? Tudo coisas conhecidas. Então, se tem primeiro termo, se tem razão, se tem último termo, tem tudo. Tem tudo. E interpolar, a gente pode fazer na PA e pode fazer na PG? Nas duas, né? duas dá para interpolar. E é bom assim, ó, uma palavrinha nova. Você vai lá, você vai verificar qual o sinônimo de interpolar. Aí você já vai ter uma palavrinha nova. Quando você for conversar com alguém, você, não sei o que e tal, porque eu interpolei algumas... Que chiqueza, né? Algumas mangas aí na cesta de laranjas. Pois é. Vamos lá, então, nossa aula de número 41. Olha lá, na aula de número 41, a gente vai ver a parte de aplicações da PA e da PG. Bora ver? E nessa parte de, né, aplicações, nós temos a interpolação aritmética, nós temos a interpolação geométrica e vamos ver alguns tópicos ressaltando as aplicações da progressão aritmética e da progressão geométrica. Muito bem. E as habilidades a gente continua entendendo as progressões, né? Aritméticas e geométricas, agora com um detalhezinho a mais, né? Interpolar, relacionando com as funções afim e exponencial, a gente já fez esse link, essa ligação com as funções e, claro, sempre utilizando métodos para resolver problemas. Vamos lá, saindo da cartola mágica, a gente tira da cartola a parte das aplicações da PA e da PG. E assim a gente começa a interpolação aritmética. Vamos conversar um pouquinho? O nome já diz, né? Interpolar. Então vocês vão entendendo direitinho os conceitos para depois a gente colocar na prática. E a aula de hoje tem muito exemplo, né, professor Maurício? A gente não gosta de pouca coisa aqui, não. É muito exemplo e a gente traz os exemplos para vocês ficar mais fácil na hora de resolver as atividades de sala. E eu tenho certeza, professora, que esse nosso trabalho, que às vezes para muitos fala assim, meu Deus, mas quanta enrolação, só para falar que tem que fazer isso. Mas assim, quando o aluno sabe o que fazer e como fazer, depois ele entende e não vai perguntar, para que eu vou usar isso na minha vida? Quando que eu vou usar isso na minha vida? Ele já sabe que tem uma aplicação. Agora, se ele vai precisar na sua escolha profissional, na sua carreira, já é outra situação, mas tem uma aplicação. E a nossa matemática, hoje ela é vista como a ciência que amarra quase todas as outras ciências, né? Quase todas dependem de matemática. Verdade. Temos algumas exceçõezinhas ali. Vamos lá então, né? Vamos Se liga nos slides, vamos interpolar. E aí? E na interpolação, a primeira coisa é você entender o sinônimo da palavra interpolar. Interpolar é o mesmo que inserir, colocar, né? Anexar meios aritméticos. Significa que, dada uma progressão aritmética, se nós tivermos o primeiro termo e o último termo, eu posso colocar entre esses dois termos, olha só, já não usei mais o termo interpolar, já usei o termozinho mais comum, mais utilizado, colocar, inserir outros termos a essa progressão aritmética. E como que eu vou fazer isso? Dependendo de quantos termos eu queira colocar, eu queira interpolar, é só eu estabelecer uma razão. Estabeleci uma razão, pronto, eu já posso fazer a interpolação. Então, toda vez que o exercício te pedir para interpolar termos aritméticos, você vai ter o primeiro e o último.
e vai ter a indicação de quantos termos você quer colocar aí no meio. Olha só aí, para ficar bem prático. Interpolar, colocar, inserir 6 meios aritméticos entre 7 e 42, de modo que o primeiro termo seja o 7, e como eu vou interpolar 6 e eu já tenho 2, o meu oitavo termo vai ser 42. Ah, muito importante, né? Essa parte dos 6, porque são 6 meios. Né? Então eu vou ter os extremos também, tem as pontas, né? As pontinhas, mas no meio eu vou inserir 6. Então a gente precisa primeiro estabelecer a razão, né? Para a gente poder ver quais os valores que a gente vai poder preencher aí. Então a gente parte aí do nosso termo geral, da PA, né? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, não é novidade, já é conhecido lá da primeira aula de PA. E claro que aí agora partiu substituição, né? Então a gente vai substituir. O A8 vai ser igual ao A1, que é 7, mais 8 menos 1 vezes a razão. Quem é o meu N? O N 8. é Por 8. que não é 6? Porque nós temos 2. É os meios, né? Isso. Mas esse aqui vai dar 7, mas esse aqui vai dar 8. 8. E quem é o meu A8? O último termo? O último termo é 42. Substitui, beleza? Beleza. E aí? É igual a 7 mais 8 menos 1. 7. 7 vezes R? 7R. E aí aqui a gente ficou com uma equação do primeiro grau, né? Tudo que tem R de um lado, tudo que não tem R de outro. 42 tira 7? 35. 35 tá multiplicando, passa dividindo. 35 dividido por 7 É 5. é 5, beleza. Então, a razão é 5, então a gente consegue montar o nosso... a nossa PA toda, não consegue? Sim, Olha sim. lá, se eu sei que a razão é 5 e eu tenho 6 termos no meio, e eu vou somar 5, porque ele já disse que é uma progressão aritmética. Então é soma, não é multiplicação. Isso. Quando for na PG, nós vamos ir multiplicando. Na PA, nós vamos somando. Então vamos lá, 7 mais 5. 12. 12, mais 5. 17. Mais 5. 22. Mais 5. 27. Mais 5. 32. Mais 5. 37. Mais 5. 42. Olha aí que legal, né? Então a gente viu que a gente inseriu 6 valores aqui no meio, tendo o primeiro e o último. Aí eles vão se perguntar, mas é só isso, professores? É só isso. Então, assim a gente interpola valores entre os extremos, né? Então, tem os meios e tem os extremos. No caso, o extremo aqui é o 7, que é o primeiro termo. E o 42 que é o último. E o 6 que a gente queria colocar no meio. Tá aqui no meio. É só, olha só, o grande detalhe e a grande dificuldade que muitos alunos carregam por não terem tido a chance de entender de fato o que é a PA. Né? Por que eu falo isso? Porque às vezes na correria da escola, não é? Com aula, atividade, a gente precisa cumprir a ementa e aí nós acabamos atropelando alguns assuntos. PA e PG é um desses assuntos atropelados. O professor só explica as fórmulas e joga os exercícios. Nós não fazemos isso, né? Mesmo que a gente sacrifique algumas partes importantes, alguns exercícios importantes, o conteúdo e a aplicação vocês aprendem. E aqui a grande chave, o grande segredo é esse. Ele vai dar 2 termos e vai dar a quantidade de termos que ele quer inserir no meio. E aí muitos falaram, tá, mas eu posso usar o raciocínio lógico? Se eu ficar experimentando ali, do 7 Vai até o dar mais 42, eu posso achar que, se a razão for 4, aí eu somo com 4 vai dar 11, eu somo com 4, né, vai indo, vai dar 15, e aí eu vou chegar no 42, não deu certo, eu tento com a razão 5, beleza, boa sorte, né? A gente está ensinando o caminho aqui que é o tradicional, o original, né? Achar a razão para depois somar aí, tá bom? Aí, ó, não fala pra ninguém, tá? Usando a lógica. Se você for tentar usar a lógica aqui, se você usar alguns números, fazendo 2 ou 3 contas, você já percebe que não vai ter como chegar no 42. Né? Porque, por exemplo, se eu pegar ali o 4... O 3, por né? 7 do 3, vamos pegar o 3. 7 com 3, 10. Com 3, 13. Com 3, 16. Aí 19, aí 22. Opa, pode ser que chegue no 42, né? Mas pode não ser. como um oitavo termo, Como eu né? coloquei aqui, eu coloquei 10, 13, aí 16...
19, 22. Só aqui eu já coloquei 5. Com 3 até chega no 42. Eu cheguei no 22. Então pode ser que chegue no 42. Mas não como oitavo termo. Mas não como oitavo. Né? Você Aí pode ir indo, chegar no 42, mas aqui a gente está falando que o 42 é o oitavo termo. Então, se a gente está afirmando que o 42 é o oitavo termo, você pode até somar 3 e chegar no 42, mas não nessa circunstância, né? Então, é muito mais fácil. Você aplica o termo geral, acha a razão e pronto, monta a sua PA todinha. Quer ver? Vamos fazer mais exemplos? Olha lá, exemplo de número 2, vamos ver? Sabendo que uma PA é formada por 10 números, em que o primeiro termo é 3 e o 10º termo é 39. Determine os meios aritméticos existentes entre o A1 e o A10. Então aqui já foi diferente, né? Ali dizia, interpole, insira 6 meios aritméticos entre os 7 e 42. Aqui já está dizendo que ela é formada por 10 números. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluindo já o A1, que é o 3, e o A10, que é o 39. Então interpolou 8? Interpolou 8, né? O meu A1 é o 3, o meu A10 é o 39, o meu N é 10 e a minha razão eu não sei, né? Eu vou querer descobrir. Depois que eu descubro a razão, eu vou partir para a construção da minha PA, tá certo? Vamos lá então, a N é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos substituir? Quem é o AN? É o 39, né? É o A10, né? É igual ao A1, que é 3, mais o N é 10 menos 1 vezes a razão, que eu não sei. 39, já posso até diminuir o 3 aqui, né? Menos 3 igual, 10 menos 1? 9. 9 razões, né? 39 menos 3, 36. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, a minha razão é 36 dividido por 9. Ou seja, a razão é 4, né? Uma razão 4. Então, agora eu vou sempre ir somando 4, né? Vamos fazer de outra corzinha aqui para complementar. 3 mais 4. 7. 7 mais 4. 11. 11 mais 4. 15. 15 mais 4. 19. 19 mais 4. 23. 23 mais 4. 27. 27 mais 4. 31. 31 mais 4. 35. E 35 mais 4. 39. Pronto, chegamos ao final. Então, toda vez aqui eu vou ficar somando 4. Somando 4, somando 4 e chego aí ao final com o número do meu A10, que é o 10º termo, que é o 39. Beleza. Legal, né? Legal, simples, prático, fácil, sem muito atropelo, porque tudo assunto que você já vinha vendo, né? Deixar um pouquinho na tela, né? Para eles anotarem, tirar a dúvida, né? Mas é tudo assunto que a gente já vinha vendo, então não é novidade, é um complemento, é uma aula complementar. E aí já teve um aluno lá, professora, que já deu um pulo na cadeira e falou assim: professor, eu já percebi aqui, ó, que é só pegar o último termo menos o primeiro e dividir pela quantidade de termo menos 1 e já dá a razão. É isso mesmo? É isso que a fórmula do termo geral faz. 39 é o AN menos o A1 dividido pela quantidade de termos menos 1 já vai dar a razão, que é o que a gente fez usando o termo geral. Beleza. Né? Você está certinho, anota aí, não esqueça mais. Vamos mais uma vez? Mais um exemplo de número 3, para não ficar dúvidas. Interpolar 5 meios aritméticos entre 51 e 93. Isso eu não sei fazer não, professora. Começa no 51. É a mesma coisa? Então agora ele quer diferente, né, professor Maurício? Interpolar 5 meios. Então tem 5 números. O primeiro é o 51 e o último é o 93. E aqui dentro vão ter que ter 5 valores, do 51 até o 93. Então o 51 é o primeiro e o 93 é o 7? O meu A1 é o 51, o meu A7, né? Se eu interpolei 5 é porque eu tenho os extremos, as pontas. Então o meu A7 é o 93, o meu N é 7 e a minha razão eu não sei. Uma vez que eu fiz essa construção, né? Vou apagar aqui para não ficar atrapalhando aqui. Uma vez que eu fiz essa construção, vamos achar a razão? Vamos. Usar o termo geral ou usar aquela lógicazinha que o aluno descobriu na sala lá? Pode ser.
Pode? Vamos lá. Vamos fazer. Pode ser. A 7 lógica é 93 menos 51. Dividido. Né? Quanto Isso. é? Dá 42. 42. Beleza. Aí eu vou pegar esse 42 e vou dividir por quem? 7 menos 1. Ah, porque é a quantidade Número de de termos termos menos 1. Então, isso. dividido por 6. Então, 42 por 6. 7. 7. Então, a minha razão é 7. 7. Olha aí. Olha Fácil que legal. também, né? Legal. Temos um termo geral, temos uma equação para ser usada, mas temos também um raciocínio lógico, né? O entendimento dessa aplicação me leva a esse desenvolvimento lógico. E agora vamos completar? Vamos testar. Bora lá? A razão é 7. Ele disse que é meios aritméticos. Isso aqui é importante, tá? Então a gente sabe que está se tratando de uma Soma. PA, né? Uma PA. soma. 51 mais 7. 58. Mais 7. 65. Mais 7. 72. Mais 7. 79. Mais 7. 86. E mais 7. 93. Pronto. Chegamos ao resultado esperado. Olha que legal, né? Aqui a gente não usou o termo geral, usamos a parte do raciocínio lógico. Muito bom. Beleza, beleza. Muito bacana, né? E aí, o que vocês estão achando? Legal? Interpolar meios aritméticos? Do mesmo jeito que a gente interpola meios aritméticos, a gente pode interpolar meios geométricos. Ah, então na PG é do mesmo jeito? Com certeza, só que na PG, quando a gente encontrar a nossa razão, o que a gente vai fazer? Multiplicar, né? E vai multiplicando, multiplicando e também construindo toda a progressão geométrica, tá certo? E aí, ele teve um lá que já se espantou, porque falou assim... Peraí, se na outra eu tinha lá o n-1, estava multiplicando o r e passou dividindo, agora o n-1 é expoente. E O contrário do expoente é a radiciação. Por aí. Olha como que a matemática é fascinante. Assuntos que nós víamos estudando no fundamental, que nós pensávamos que íamos nos livrar deles, já na primeira semana de aula, primeiro dia de aula, a gente já faz uma revisão geral desses assuntos que são importantes. E aí, no assunto de exponencial, usou radiciação e potenciação. No assunto de logaritmo, usou potenciação e radiciação. Em PA, vai usar, né? Não, usou só adição e subtração. Não, PA não. Na PG tem radiciação e potenciação. Gente, é onde a gente tem a consequência das nossas primeiras aulas do primeiro ano, né? Que a gente traz aí a revisão de potenciação, de conjuntos numéricos, de radiciação, enfim. Tudo aquilo é um ganho de tempo para hoje a gente poder aplicar, tá? Vamos lá então interpretar agora meios geométricos. Olha lá. Geométricos. É possível supor que a quantidade de pessoas presentes em um evento correspondente a cada hora aos termos de uma progressão geométrica e em determinado período do dia a dia. Exemplo, inicialmente existiam 8 pessoas e após 5 horas o número total de pessoas era de 25 mil. Meu Deus, como assim, né? Será que a gente consegue saber, né, os termos dessa PG? Vamos tentar? Vamos lá? Como evoluiu o número total de pessoas por hora? Evoluiu rápido, né? Em apenas 8 horas, passou de 8 para 25 mil. É, muito ruim. Esse problema pode ser representado do seguinte modo, ó. O primeiro termo pode ser o 8, né? Representado pelo A1. O A1 é 8. E o meu A, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, o meu A6, né? Ah, porque ele está falando de um período de... 6 horas. 6 horas? Foi falado aqui? A cada hora, Não. Aqui, após 5 horas. Isso, 5 horas, muito bem. Após 5 horas, claro, né? Começou com 8, após 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele evoluiu aí para 25 mil. Então, esse aqui é o meu A6, né? É o meu último termo, meu sexto. Beleza? Se a gente fizer dessa forma, a gente também consegue a utilização aqui da interpolação dos meios. Vamos ver. Olha lá, o meu primeiro termo é 8. O meu AN agora é o A6, é o sexto termo, é 25 mil. O meu N é 4 mais 2, que é 6. E agora é só encontrar a minha razão.
Lembrando que a minha Utilizando- razão é Q, né? Isso, a razão... quociente. Isso, e lá na paródia diz, né? Na minha PG é tudo diferente, e a razão é que vai ficar na sua mente. E aí? Apenas aprender que vai multiplicando. E aí, legal, né? Então a gente já sabe que na PG vai multiplicando a razão, certo? Então vamos lá. Aí se a gente vai pegar no termo geral agora da PG, o termo geral da PG é outro. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, né? Então vamos substituir. Quem é o AN? É o A6, É o né? A6. Que no meu caso aqui, no nosso caso, é 25 mil, né? Quem é o A1? É o 8? É o 8 vezes Q elevado a N 6 menos menos 1. Isso, 6 menos 1. Ou seja, 8 vezes Q elevado a quinta potência. Tá multiplicando 8, vai passar dividindo. 25 mil dividido por 8, a gente tem que o nosso Q elevado a quinta é igual a 3.125. Como o professor Maurício disse, a operação inversa da potência é a raiz, né? Isso. Então, nós vamos fazer raiz quinta de 3.125. Vamos descobrir que é 5. Legal, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes vai dar 3.125. Era só fazer a decomposição, né? A fatoração. E aí teve uma aluna que estava com dificuldade. Fatoração é só fazer a divisão, né, pelo mesmo fator, aqui no nosso caso. Beleza? Nesse caso pelo mesmo fator, mas a fatoração a Às gente vezes pode divide ser pelos vários valores dos números primos, né? isso. Mas nesse caso, como a gente está falando de raiz quinta, é aquele número vezes ele 5 vezes, né? Aí teve um aluno lá que já pensou assim, mas professor, sempre que for raiz quinta ou raiz sexta vai ser sempre o mesmo número? Não. Por exemplo, se nós tivermos lá o 6, né? Se fosse para achar o 6. O 6 não é primo, mas o 6 é o produto entre o 2 e o 3. Então, se vamos supor que fosse a raiz quinta de 1024, né? Quando você fosse fatorar, ia ficar 2 elevado a 10. Ah, mas 10 não é, então ia ficar 2 elevado a quinta, 2 elevado a quinta. A 6 é quanto? Não lembro. Mas a do 6 ia ficar o 2 elevado a 5 e o 3 elevado a 5 também. Então, às vezes, dá de fatores diferentes. Isso, a gente fala de valores dos primos, né? É porque depois dos primos, não adianta a gente fatorar por 4, por exemplo. Porque antes de fatorar por 4, já fatorou por 2. Não vai ter né? fator 4. Isso, beleza? Mais exemplos, então, da parte de interpolação da PA e da PG. Agora a gente está voltada para a progressão geométrica. Então, aqui, resultado do nosso problema, a cada hora, o número de pessoas presentes ao evento era multiplicado por 5. Ou seja, na primeira 8, né? 8. Depois vezes 5, 40. 40 pessoas. Depois vezes 5, 200. olha que ligeiro, que rápido que foi aumentando, né? Depois vezes 5, 1000. 1000. Depois vezes 5, 5.000. e vezes 5, 2.000. 25 mil. 2.500. Ah, rapidão, né? Olha lá, por isso que a gente sempre fala, a progressão geométrica, ela é similar a uma função exponencial e a progressão aritmética a uma função afim, né? Então ela se conecta nesse sentido pela rapidez da produção, né? Daquilo que vai se desenvolvendo, tá certo? Certinho. Beleza, beleza? Legal, né? Então agora, nessa situação anterior, a gente fez o uso de uma interpolação geométrica. Interpolar, a gente já disse, né? Significa inserir elementos na sequência. Os termos inseridos são chamados de meios geométricos, assim como na PA eles eram chamados de meios aritméticos. Então, vamos treinar? Vamos lá, é hora de praticar. Vamos lá, exemplo de número 4. Uma progressão geométrica é formada por 6 termos, onde o primeiro termo é 4 e o sexto termo é 972. Determine os meios geométricos existentes entre 1 e 6. Olha as dicas aqui. A gente já começa montando, né? A gente já sabe que a PG é uma PG, então já sabe que vai multiplicar. É formada por 6 termos. Então já fiz 6 risquinhos aqui. Tá beleza? Beleza. E aí vamos substituindo. Quem é o A1, primeiro termo? O A1 é 4. E o último, A6? 972. 972. A gente já sabe que é PG, a gente já sabe que vai rápido, né? A gente está precisando aqui de 4 elementos, né? E claro, a gente vai ter que descobrir a razão, não é? Beleza?
Descobrindo a razão, primeiro vamos elencar os elementos aqui. Quem é o A1? 4. Quem é o AN, ou melhor, o A6, né? Isso. 972. Aqui, esse 4 aqui tem hora que fica meio feinho, né? Vamos lá, 4. Quem é o meu N? 6, N é né? 6. 6 termos. E quem é a minha razão? Q? Não sei. Não sei, tá? Vamos lá, vamos substituir na equação. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo 972, desculpa, lá no nosso A6, né? Que eu estava pensando no A6, botei 6. Vamos lá, quem é o A1? O A1 é 4. Quem é a razão? Não sei. Elevado a 4? 6. Menos 1. Oh, tá bom, hein? Hoje tá muito difícil. Ela pensa no 6, fala no 4. Ela pensa no 4, fala no 6. Aí ela pensa no 6, coloca o 3. Tá me confundindo. A culpa é tua. Ai, meu Jesus, o N é 6, tá de bom. Vamos lá, tá multiplicando, passa dividindo. Já podemos fazer a divisão aqui, né? Quem é a razão? A razão elevado a 5. Quinta potência. Vamos lá, 972 dividido por 4? 256. 250. Não, 256 não, 240, vamos ver, 2... 16, vai 1, 4, 9, 243. 243. Muito bem. 243 é igual a razão elevado a 5, né? A gente já sabe que temos que fazer o que aqui? Operação inversa. Então, nós vamos para a raiz quinta de 243. Isso vai me originar a razão. Isso. Qual é o número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 5 vezes vai dar 243? Com certeza é o 3, né? Fatorando ali, ó. Descobrimos a razão, então agora eu vou multiplicar, não vou? Vamos. Multiplicar sempre por 3. 4 vezes 3? 4 vezes 3, 12. 12. 12 vezes 3? 36. 36 vezes 3? Vai dar 90, 108. 108. 108 vezes 3? 324. E 324 vezes 3? 12 vai 1, 6, 7... 972. 972, bateu, valeu, tá correto, tá certinho. Certeza? Beleza? Olha que legal, né? A gente faz aqui a construção junto com vocês. Vocês vão aprendendo aí no passo a passo. Muito bom, né? Muito rápido, muito bacana. Vamos a mais um exemplo? Vamos lá? Exemplo de número 5. Interpolar meios geométricos entre 5 e 1215. Vamos lá rapidinho, sabemos o macete, não é? Muito bem, né? Então a gente já sabe que temos o A1 é 5, vamos lá na equação, né? A N é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Como é que eu sei que é essa? Meios geométricos, né? Quem é o AN? Vai ser o AN é 1215. O meu último termo, 1215. Quem é o A1 é 5. A razão vai ser elevada à quantidade de termos aqui, que é 6 menos 1. 1215 dividido para 5, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Q elevado na quinta potência de novo. E para a nossa alegria, 1215 dividido por 5 é 243. De novo? De novo, repetido do anterior. Beleza. E a razão elevada à quinta, então nós vamos fazer a raiz quinta de 243. Já sabemos que a nossa razão é 3. Beleza. Então vamos lá. 5 vezes 3? 15. Vamos multiplicar aqui. 15 vezes 3? 45. 45 vezes 3? 135. 135 vezes 3? 15 vai 1, 9, 10. Vai 1, 3, 4. 405. E 405 vezes 3? 15 com 12, 1215. Beleza, bem legal, né? Olha aí, então esses exemplos são bastante, né, interessantes, porque praticando se vai longe, né? Você vai ver que a cada momento que você fizer mais exercícios, mais fera você vai ficar nessa parte de interpolar os meios, tá? Então, tanto você vai fazer que você vai ser meio que no automático. Já sabe o termo geral da PA, sabe o termo geral da PG, aí encontrou a razão. Se for PA, vai somando, se for PG, vai multiplicando. E no livro de vocês deve ter aí pelo menos umas dezenas desses problemas. Verdade. Né? Na internet também tem muita coisa, na internet né? tem muito.
Professor, nós temos que fazer todos. Olha, o ideal é você treinar o que nós já fizemos, isso a gente fala sempre, não é? Refaz o que nós fizemos aqui. Pelo menos. Pega alguns ali para tentar tirar dúvida e tal, e depois viu que guardou, viu que fixou, vai adiante, não fica preso demais não também. Beleza. Vamos às aplicações? Olha lá. E aí, será que a gente tem como aplicar, né? Será que PA e PG têm aplicações no nosso cotidiano? Não sei, não. Acho meio difícil, acho estranho. Vamos ver? Muitas pessoas pensam que a matemática é uma disciplina que só se trabalha com fórmulas, sem sentido e com cálculos intermináveis. Às vezes, o ensino das progressões é passado aos alunos enquanto deveria ser construído junto com eles, que é o que a gente nós construímos. Procura fazer aqui, né? Construir o conhecimento junto com vocês, tá certo? Vamos ao exemplo 6? Vamos lá? Uma empresa obteve no mês de janeiro um lucro líquido equivalente a R$14 mil. Neste mesmo ano, no mês de dezembro, o lucro líquido foi de R$80 mil. Uou! Sabendo que o lucro foi originado de acordo com uma progressão aritmética crescente, determine o faturamento referente aos outros meses do ano. Legal, então se né? é PA, ele quer interpolar meios, né? E ele disse que do mês de janeiro o lucro foi de 14 mil. Isso. No mês de dezembro, lá no final do ano, já foi de 80 mil. Deve ser de coisa de Natal, né? De brinquedo. Né? Então vamos lá. Ou eletrodoméstico também. O pessoal compra muito em dezembro, não é? Eletrodomésticos. Vamos à resolução, né? A gente já sabe que são 12 meses? 12 meses. 12 meses, né? Então a gente vai, vamos começar Tem o aqui, A1, né? O A12. O A1 é o 14 mil, certo? Certinho. Né? E aí a gente vai colocar os outros valores aqui, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 80 mil. dezembro, certo? Então o meu A1 é 14 mil, o meu AN, ou melhor, o meu A12 é 80 mil e eu preciso interpolar 10 valores aqui, né? Então vamos lá, vamos ao exemplo aqui, vamos calcular aqui, a N é igual, vamos achar a razão, né? Isso. A1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu AN? 80 mil. 80 mil. O meu A1? 14 mil. O meu N? 12, né? 12 menos 1 vezes a razão. Vamos lá, 80 mil, a gente pode já passar o 14 mil para cá subtraindo, né? Menos 14 mil vai ser igual a 11 vezes a razão. 80 mil menos 14 mil? 66 mil. 66 mil. E aí, claro, já posso dividir por 11. Vai ser igual a 6 mil. Razão é 6 mil. Então o faturamento foi crescendo, né? De forma crescente, a cada mês foi aumentando 6 mil. 6 mil reais. Legal, né? Então agora a gente pode completar a nossa, Sim, podemos. a nossa sequência aqui. Eu vou pegar até outra corzinha aqui, um verde. Vamos lá. 14 mil mais 6 mil. 20 mil. 20 mil. Em fevereiro, né? Isso. Fevereiro, março, mais 6 mil. 26 mil. 26 mil. Em abril? 32 mil. 32 mil. Abril, maio? 38. Maio, 38 mil. E aí, em junho? 44. 44 mil em junho. Em julho? 50 mil. 50 mil, né? Porque tá aumentando 6, né? E em agosto? 56. 56 mil em agosto. Em setembro? 62. 62 mil. E em outubro? 68. 68 mil. Em novembro? 74. 74 mil. E em dezembro? 80 mil. 80 mil. Como que legal, né? disse o enunciado. Como previsto. Então, achamos a razão, interpolamos os meios e conseguimos ver aí a cada mês como foi o faturamento da empresa durante o ano, né? E aí a galera pensa que não tem aplicação? Com certeza tem, né? Vamos ver? Temos mais um exemplo? Vamos lá, vai dar mais um. tempo? Vai. Deixa eu ver aí. Vamos lá, né? E a gente está vendo as aplicações aqui, dá tempo de fazer mais um, né? Bora ver. Uma indústria produziu 100 unidades de um produto no mês de janeiro. Em julho do mesmo ano, ela produziu 6.400 unidades desse produto.
Determine quantas unidades foram produzidas nos meses de fevereiro a junho, sabendo que as quantidades produzidas de janeiro a julho determinam uma progressão geométrica. Opa, então falou que é PG, a gente já sabe que vai ter uns detalhezinhos diferentes, mas o problema é o mesmo, né? Produções de uma indústria, numa empresa, né? Então assim, começamos com 100, né? Isso. 100 em janeiro, né? Aí depois veio fevereiro, março, abril, maio, junho. E em julho foram 66.400. Isso, aí aqui já é o final. Deixa eu botar tudo na mesma linha, pera aí um pouquinho, tá? Vamos lá, então. Aqui foi 100, né? Isso. E depois, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E julho foi 6.400. 6.400, tá. Não sei se vai caber, mas é bom. 6.400. Vamos na outra página pra gente fazer? Vamos. Beleza, né? Então, a gente tem quantos meses aqui, de janeiro a 7. julho? Né? 3, 6, 7, né? Então, o nosso A1 é quem? É 100. Quem é o nosso AN, ou melhor, o nosso A7? 6.400. 6.400. O nosso N é o 7 e a nossa razão da PG a gente ainda não sabe, né? Vamos lá. A N é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo, o A7 é 6.400, igual ao A1 que é 6, vezes Q elevado a 7 menos 1. Já vamos dividir aqui, né? Tá multiplicando, passa dividindo. A razão elevado a 6. 64.000 dividido, 6.400 dividido por 100. 64, né? Olha aí. É igual a Q elevado a sexta potência, né? Vamos lá, a gente vai ficar aqui. Q é igual a raiz sexta de 64. Ah, esse eu sei de cabeça, porque eu fiz a tabuada do 2. Tabuada do 2, né? 2 elevado a 6? 64. Encontramos a razão, então vamos agora... montar a nossa sequência. Montar, né? Só que agora a gente sabe que está multiplicando. 100 vezes 2. 200. 200. 200 vezes 2. 400. 400 vezes 2. 800. 800 vezes 2. 1.600. 1.600 vezes 2. 3.200. E 3.200 vezes 2? 6.400. Beleza, montamos a nossa PG, a nossa sequência aí na parte de empresa, indústria, produções, e a gente viu que também tem matemática inserido, tem progressões, né? Por isso que a gente gosta dessa parte das aplicações. Por quê? Porque nas aplicações você vê que você não estuda à toa isso não. Muita gente que vai para a parte aí na área da economia, né, da administração de empresas, vai precisar trabalhar com as progressões também. Até mesmo, né, na criação de, vamos colocar aqui, criação de galinhas, né? A gente cria galinhas, aquelas de granja. Eu quero criar para vender os filhotes. Eu já sei que se em um mês eu tenho lá um casal, né, uma galinha e um galo, eu vou ter ali uma produção de pelo menos, vamos supor, 12 pintinhos. Se desses 12 pintinhos todos forem galinhas, eu vou ter depois mais de cada 12, mais 12. E vai aumentando de 12 em 12. Isso mesmo. Se eu tiver ali... Dos galos também. Né? Mas um galo só te dá conta aí do galinheiro bom. É por isso que tem aquela frase, cantar de galo, né? Vamos lá então, brincando com os números? Antes disso, olha aí. E aí, percebeu as aplicações? Tem ou não tem? Claro que tem, né? Tem muitas aplicações. No Brincando com os Números da aula de hoje, a pergunta é, bora ver. Nunca discuta com uma mulher, com uma PA ou uma PG. Ah, isso eles já sabem. Por que será? Não. Por que que você nunca deve discutir com uma PA ou com uma PG? E nem com uma mulher. Já sabe, já, né? Por quê? Todo mundo já sabe. Não sabe? Não pode discutir com a mulher. Não pode discutir com a mulher porque ela... A PA e a PG também, é bem parecida. Quase igual. Quase igual. A pergunta é, por que você nunca deve discutir com uma PA ou com uma PG? E o Chaves está encucado. Por quê? Isso. Então, beleza, galera, né? Finalizando aqui a nossa aula, a gente vai ter revisão, ter atividades de sala, mas a gente já sabe que na minha PA, vamos lá interpretar a paródia, né? Na minha PA, a razão R é soma. Vai ficar farcinha se for 0,
nada muda, porque somar com zero não altera, né? Constante. Isso. Na minha PG é tudo diferente. A razão é que e vai ficar na sua mente. Apenas aprender que vai multiplicando. E se o que for negativo, o valor vai se alternando. Alternante. Alternante. Olha que legal, né? É um simples aí, a rocha da PA e da PG. Você já sabe muita coisa sobre o conteúdo, beleza? Beleza. Então, até daqui a pouco a gente volta aí com as correções e atividades de sala.